Melhor reduzir a dor e o inchaço, recomenda-se enxaguar 3 vezes ao dia com salmoura morna, colocando uma colher de chá de sal em uma xícara de água morna, enxaguando, bochechando e cuspindo. Para proteger o dente e manter a restauração provisória no local, deve-se evitar alimentos pegajosos, especialmente chicletes, alimentação sólida e, se possível, mastigar somente do lado oposto da boca. É importante continuar a escovar e utilizar o fio dental normalmente. Geralmente, o último passo após o tratamento de canal é a colocação da coroa sobre o dente. Uma coroa cobre e protege o dente do risco de quebra futura. Se a mordida estiver irregular, se a dor persistir ou havendo qualquer dúvida, o paciente deve procurar o dentista. Às vezes, não há outra alternativa. O dente deve ser extraído. Se a extração pode ser evitada, as alternativas à extração são a terapia de tratamento de canal e uma coroa, ou ainda os procedimentos cirúrgicos como enxerto ósseo ou a amputação da raiz. Uma terceira e arriscada alternativa é o adiamento do tratamento, porque o problema irá somente piorar. Se houver cárie, ela ficará mais funda e atingirá o nervo. Se houver perda de osso em volta do dente, ela irá aumentar. Se o dano foi muito sério e o dente tiver que ser removido, o adiamento do tratamento permite que a infecção se esparrame atingindo outros dentes, ou ainda pior, a boca toda. Até mesmo a vida está ameaçada quando infecções ósseas recrudescem. É melhor repor um dente após a extração. Um dente perdido pode provocar uma reação em cadeia, resultando em novos problemas. A alternativa para a remoção dos dentes do siso é tratá-los. Eles podem ser restaurados pelos mesmos procedimentos dentários regulares. Poucas pessoas têm a sorte de manter os dentes do siso. Em muitos casos, isso não é possível, e a demora em extrair poderá causar sérios problemas. Um dente do siso incluso pode empurrar os demais dentes. Costuma ser muito doloroso quando um dente do siso que está parcialmente bloqueado torna-se infectado. Esse caso requer um procedimento odontológico emergencial e a dor pode persistir por vários dias, mesmo depois da aplicação de antibióticos. Um dente mal alinhado também pode provocar cáries. A radiografia mostra um dente do siso nascendo de lado e provocando uma cárie no segundo molar. A placa bacteriana neste dente do siso foi marcada com um evidenciador de cárie. Observe que os demais dentes não têm placa bacteriana. A placa bacteriana foi a causa da cárie neste dente do siso. A placa bacteriana também causa a doença periodontal, que se inicia próxima aos dentes do siso, espalhando-se por toda a boca. Às vezes, aparecem cistos ao redor dos dentes do siso inclusos, que podem destruir uma grande parte do osso antes de serem notados. Esta área escura é um cisto que necessitou de cirurgia para ser reparado. Com o tempo, as raízes dos dentes do siso podem crescer ao redor do nervo mandibular, o qual pode ser danificado na extração. Isso pode deixar o lábio e o queixo permanentemente adormecidos. Devido a esse acúmulo de problemas sérios, normalmente é melhor extrair esses dentes mais cedo, antes mesmo de terem rompido as gengivas. A odontologia evoluiu bastante nos dias atuais. Entretanto, ainda existem situações em que os dentes foram tão danificados por cáries que eles têm que ser removidos. As raízes dos dentes se estendem no interior dos ossos. Uma coroa cobre e protege um dente danificado. Ela se encaixa sobre o dente acima da raiz, mas não atinge a região inferior do osso. Desse modo, quanto mais dente houver para trabalhar acima do osso, melhor. Este é um exemplo de restauração com coroa de um dente em uma situação normal. O dente foi danificado, mas ainda existe uma boa quantidade de estrutura na qual se pode trabalhar. No segundo caso, aproximadamente a metade do dente se perdeu. A estrutura dental existente mal dá para colocar a coroa. Já neste caso, quase não há estrutura dental deixada acima do osso e a estrutura existente não é suficiente para segurar uma coroa. É impossível salvar um dente nessa situação. Ele simplesmente tem que ser removido. Doença periodontal é uma infecção dos dentes, gengivas e da estrutura óssea que contorna os dentes.
É essa infecção que, combinada com a respectiva reação do corpo, causa a perda de osso. As raízes dos dentes se estendem no interior dos ossos. Esta é uma boca sadia. O osso se apresenta em uma posição superior, contornando as laterais dos dentes. Esta é uma boca com doença periodontal avançada. A estrutura óssea é bem mais baixa. Observe como a estrutura óssea é irregular quando comparada à boca sadia. Uma vez perdido, o osso nunca cresce novamente. Quando grande parte da estrutura óssea foi perdida, existe muito pouco suporte para os dentes. Eles ficam moles e devem ser extraídos. Quando as coisas vão bem, os dentes de leite nascem sem qualquer cuidado especial. Estes dentes permanentes estão exatamente abaixo das gengivas. Eles nasceram diretamente sob os dentes de leite. Quando os dentes permanentes cresceram, as raízes dos dentes de leite se dissolveram. Mas, às vezes, os dentes permanentes não nascem diretamente sob os dentes de leite e as raízes dos dentes de leite permanecem fortes, em vez de se dissolverem como deveriam. E aí vemos alguma coisa semelhante a isto: dentes permanentes e dentes de leite lado a lado. Essa é a hora de extração dos dentes de leite. Às vezes, quando os dentes permanentes estão um pouco desalinhados, vemos algo semelhante ao ilustrado. Algumas crianças simplesmente não gostam de amolecer um dente para ajudar a extraí-lo e precisam de ajuda na extração. Normalmente, é melhor restaurar dentes de leite danificados se os permanentes vão demorar um pouco a nascer. Mas se a radiografia mostra que os dentes permanentes já estão nascendo, será melhor extrair os dentes de leite cariados. Às vezes, um dente de leite está tão cariado que precisa ser extraído, mesmo que o dente permanente não esteja pronto para nascer. Mantenedores de espaço são utilizados para manter os dentes no lugar até o dente permanente nascer. Dentes do siso, ou terceiros molares, são os últimos dentes a nascer. Se houver lugar para eles, normalmente começam a aparecer no final da adolescência ou logo após os 20 anos de idade. E é quando os problemas começam. Um dente do siso incluso pode empurrar outros dentes. Isso pode ser muito doloroso se o dente do siso que está parcialmente incluso for infectado. Essa é uma emergência dental comum e pode causar dores por vários dias, mesmo depois de iniciado o tratamento com antibióticos. Um dente mal alinhado pode causar cáries. A radiografia mostra um dente do siso desalinhado e causando uma cárie no segundo molar. É quase impossível manter o dente do siso isento de placa bacteriana. A placa bacteriana nesse dente do siso foi marcada com tinta vermelha. Observe que os dentes restantes estão isentos de placa bacteriana. A placa bacteriana foi a causa da cárie neste dente do siso. A placa bacteriana também pode causar doença periodontal com início na região próxima aos dentes do siso, espalhando-se posteriormente pela boca. Às vezes, aparecem cistos ao redor dos dentes do siso inclusos que podem destruir uma grande parte da ossatura antes de serem notados. Essa área escura é um cisto que necessitou de cirurgia para repará-lo. Com o tempo, as raízes dos dentes do siso podem crescer em torno de um nervo na mandíbula que pode ser danificado durante a extração. Isso deixaria o lábio e o queixo permanentemente adormecidos. Devido a esse acúmulo de problemas sérios, normalmente é melhor extrair esses dentes mais cedo, antes mesmo de terem rompido as gengivas. Existem muitas vantagens em extrair os dentes do siso na adolescência. As raízes dos dentes ainda estão curtas, ainda há espaço circundante, o que facilita a extração. Há um menor risco de danificar nervos, e o osso se ajustará melhor atrás do segundo molar. Tudo isso resulta em redução da dor e recuperação mais rápida e mais fácil. A extração de um dente deve ser um procedimento confortável para o paciente. O primeiro passo consiste em anestesiar todas as partes necessárias. Depois de certo tempo,
deve-se verificar novamente se o paciente está completamente anestesiado. São utilizados extratores e fórceps na extração dos dentes. Os extratores são colocados junto ao dente e movimentam o dente para fora da cavidade. Fórceps são utilizados visando prender melhor o dente. Embora sinta uma pressão durante a extração, o paciente não deve sentir nenhuma dor. Se o paciente apresentar dor, o trabalho é interrompido e mais anestésico é aplicado. A extração dentária nem sempre é agradável, mas utilizando técnicas modernas, o procedimento se torna suportável. Antes de discutir como os dentes do siso devem ser extraídos, seria interessante oferecer algumas sugestões. O paciente não estará em condições de dirigir após a extração, então deverá estar acompanhado de um amigo ou membro da família. Se o profissional for utilizar sedativo intravenoso, deve recomendar ao paciente não comer nem beber depois da 0 hora da noite anterior. Se houver alguma falha nesse sentido, o paciente deve permanecer acordado ou reagendar a visita. De preferência, agendar algum horário que não seja horário de trabalho ou de aulas. Provavelmente o paciente ficará em repouso por alguns dias após o tratamento. Se o profissional for utilizar sedativo intravenoso, deve recomendar ao paciente usar roupas confortáveis, folgadas e com mangas que permitam ser abertas. Uma visita para extração de 2 dentes do siso normalmente demanda 1 ou 2 horas. Pode-se usar gás ou sedativo intravenoso para o relaxamento e, em seguida, os dentes são anestesiados. Depois de um certo tempo, a área é examinada para garantir que esteja completamente anestesiada. Embora sinta uma pressão durante a extração, o paciente não deverá sentir nenhuma dor. Se o paciente apresentar dor, o tratamento é interrompido para a aplicação de mais anestésico. Dependendo da situação, às vezes, é prudente dividir o dente em 2 antes da extração. Se o dente estiver abaixo da linha gengival, será feita uma pequena incisão. Alguns pontos são usados para fechar a incisão. A extração do dente do siso previne uma série de problemas futuros e, com as técnicas modernas, o procedimento se torna suportável.